A turma progressista está a cada dia mais perplexa com tudo que está acontecendo no país, e a cada fato marcante desse, né, como foi o pedido de demissão do Moro, a gente fica pensando, né, como o Brasil chegou a essa situação. Como a gente se permitiu ter um presidente do nível de Bolsonaro. Porque é uma coisa que deixa a gente, como diz Ciro, né, embasbacado. Então eu acho necessário fazer uma retrospectiva analítica, vamos dizer assim, e analisar como isso foi construído, como esse processo foi construído. Isso não foi uma coisa que aconteceu do nada, né? Não é simplesmente achar que os fascistas invadiram a política brasileira de uma hora para outra, do nada, assim. Não foi isso que aconteceu. Tudo começou com a crise econômica que foi provocada principalmente pelo PT, pelo governo do PT, o governo Lula e o governo Dilma, né? Eu vou deixar links aqui em que eu explico como aconteceu essa crise econômica, para não ficar muito grande aqui, eu também não vou explicar economicamente como se deu esse processo. Uma crise fiscal, enfim, provocada pelo governo do PT. Essa crise fiscal gera uma crise econômica. Dilma consegue se reeleger porque o processo eleitoral aconteceu no início da crise, só que os efeitos do início dessa crise ela conseguiu postergar para 2015 através da chamada pedalada fiscal. Gastos de 2014 ela jogou para 2015, meio que deu uma camuflada nas contas, camuflou um pouco a situação do país, conseguiu vencer as eleições dessa forma, e a partir do momento que ela ganha a eleição, o discurso muda completamente e a vaca começa a tossir, né? Vocês devem se lembrar dessa onda aí da vaca. Nem que a vaca tosse, a vaca começou a tossir, ela começou a tomar medidas impopulares, né, de cortar direitos trabalhistas e tal, fez um corte em seguro-desemprego, enfim, começou a política de austeridade para resolver o problema nas contas públicas, né? E aí a partir desse momento a popularidade dela começa a descer ladeira abaixo, juntamente com a crise econômica que vem em 2015. Nós entramos na crise por conta do PT, sem dúvida. Não há a menor dúvida disso. Por conta da má gestão dos governos do PT, sobretudo do governo Dilma. Só que o aprofundamento da crise aconteceu por conta, por culpa da oposição. A crise teria sido menor se a oposição não tivesse sabotado o governo Dilma. Sim, a oposição sabotou o governo Dilma através de pautas-bomba. Não apenas boicotaram, não foi apenas, não vamos aprovar mais nada que o governo propôs, não foi apenas isso. O Congresso começou a aprovar pauta-bomba. O que é pauta-bomba? É você aprovar uma coisa para poder queimar o governo. Principalmente através da aprovação de aumento de gasto público no meio da crise fiscal, né? Sobretudo aumento do salário do judiciário foi aprovado no Congresso, e Dilma chegou a vetar, inclusive, uma dessas propostas que previa aumentar acho que 70% dos salários do judiciário num prazo de uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, uma coisa bizarra. Enfim, o Congresso começou a aprovar a pauta-bomba para explodir o governo Dilma, começou a sabotar o governo Dilma. Isso aprofundou a crise econômica, que seria menor não fosse isso. Vamos então enxergar a coisa como ela aconteceu. Isso aconteceu, isso independe da sua opinião, né? Você pode ter sua própria opinião, mas você não pode ter os seus próprios fatos. Eu posso chegar e dizer, olha, tá o celular ali, né? Eu posso chegar e dizer, aquilo ali é um abacaxi. Eu posso. Ninguém me proíbe de dizer que aquilo ali é um abacaxi. Mas por conta disso, aquilo vai deixar de ser um celular? Não, ele vai continuar sendo um celular. Esse é o fato, isso aconteceu.
Só que na cabeça do povo, o único culpado é o presidente. A gente está perdendo emprego, a gente está ficando mais pobre e a culpa é de quem está lá comandando, a culpa é do presidente. A popularidade de Dilma cai a menos de 10%, vai à lona, Dilma perde as ruas e perde o Congresso. E é nesse momento, durante esse processo, que surge um grupo político que teve um papel fundamental em todo esse processo, né, de queda de Dilma e de surgimento de Bolsonaro, que foi o MBL. O MBL mudou a maneira de se fazer política no Brasil. A esquerda sempre recrutou pessoas no campo real da política, né? No contato físico, através dos movimentos estudantis, dos movimentos sociais. O MBL passou a recrutar pessoas pela internet. A atuação do MBL foi toda pela internet e utilizando a linguagem da internet, que é o meme e a lacração. A grande maioria das pessoas, sobretudo a grande maioria dos brasileiros, não tem paciência para política, para entender de política, para se informar de maneira mais aprofundada. E eu aprendi isso na universidade. Tá? Eu fiz movimento estudantil e eu já tinha percebido isso nessa época. O grupo político que eu fazia parte tinha uma proposta bastante contextualizada, profunda, assim. A gente tinha esse ideal, assim, de fazer política de uma maneira mais séria, sabe? Os nossos folders tinham bastante texto, assim, a gente fazia uma contextualização no âmbito nacional, depois no âmbito regional, depois no âmbito local, assim. A gente tentava fazer algo profundo, sério. E o nosso opositor político fazia justamente o contrário. Não saía da superficialidade. E os caras eram tete a tete em voto com a gente, sabe? Perdia uma eleição, ganhava outra. Ali já na universidade, no movimento estudantil, eu percebi, e olha que eu estava num ambiente de universidade, já ali eu percebi, veja a importância de se fazer movimento estudantil, que as pessoas não têm paciência para a política. E é justamente por isso que a linguagem rasteira, a linguagem simples, a linguagem superficial, ela tem muito mais poder de convencimento. Porque se você tenta ser profundo, a pessoa não vai nem prestar atenção no que você está falando. E foi tendo essa sacada, e também com o fato de estarem atualizados do ponto de vista da mídia do momento, que é a internet, que o MBL cresceu muito, ganhou muitos adeptos e teve uma forte contribuição aí no processo de fortalecimento da direita. Aí acontece o processo de impeachment da Dilma, o MBL começa a eleger várias pessoas para cargos aí de deputados, enfim, fortaleceu a direita. Só que ajudou a fortalecer também a figura do Bolsonaro. O Bolsonaro surge ali nesse meio tempo, né, no meio do governo Temer ali, não, ele já existia, as pessoas já conheciam ele, mas ele começa a se fortalecer nesse momento ali, no governo Temer. O governo Temer que foi um desastre do ponto de vista moral também, várias denúncias de corrupção e tal. E aí o Bolsonaro chega como a figura que nunca foi condenada pela justiça, sim, como uma parte significativa dos políticos brasileiros também nunca foi condenado. Mas chega fazendo essa propaganda da honestidade, né? E com uma pauta totalmente anti-esquerda. Existia um ódio consolidado contra a esquerda que o MBL ajudou muito a consolidar esse ódio. O Bolsonaro entra surfando isso aí e a pauta de Bolsonaro é totalmente anti-esquerda. Na economia, defendendo tudo que a esquerda não quer, defendendo o liberalismo econômico. E na área dos costumes, defendendo conservadorismo, né? Defendendo pauta anti-gay, política armamentista, bandido bom é bandido morto, precisamos investir mais em política de combate ostensivo ao crime, e na prática, trocando em miúdos, matar mais bandido e tal. Só que Bolsonaro, ele é tão ruim, tão incompetente, tão desprovido de inteligência que
Mesmo assim, não era possível eleger ele apenas com base no ódio ao PT, com base nesse fortalecimento da direita e com base nessa polarização da política. Porque ele era exageradamente ruim. Então aí ele precisou dar uma turbinada. E essa turbinada veio através da onda de fake news. Nunca houve tantas fake news no Brasil como aconteceu no processo de campanha presidencial de 2018. Fomos bombardeados por uma onda de fake news, principalmente partindo do lado bolsonarista, foram os mais eficientes nesse aspecto aí. Bolsonaro atuou basicamente pela internet, o que existia de Bolsonaro na TV era quase nada. O próprio Bolsonaro criou uma fake news e disse isso em rede nacional, né, que foi a fake news lá do kit gay. O TSE depois, posteriormente, proibiu o Bolsonaro de falar do kit gay porque constatou que era mentira, né? Essa foi a principal fake news que colou. Foram várias, mas a que mais colou foi a do chamado kit gay. Através do bombardeio de fake news e depois do acontecimento aí da facada, da tentativa de assassinato, Bolsonaro conseguiu os votos necessários para poder ganhar a eleição. Sem esses dois processos aí, sem fake news e sem a facada, ele poderia até ganhar no primeiro turno, mas no segundo turno não conseguiria ganhar. Tamanha a sua incompetência. E para acabar de matar, uma coisa que poderia ter ajudado a reverter a situação, pelo menos reverter para o segundo turno, teria sido expor a incompetência de Bolsonaro nas sabatinas, né? Teve a sabatina do Roda Viva, teve das redes de TV, da Globo, Band e tal, enfim. E existia uma expectativa de que aquilo ali iria expor a incompetência de Bolsonaro. Só que já estávamos no processo de lacralização da mídia. Eu inventei esse termo aqui. A mídia já estava no processo de se converter em lacração. É por isso que o Roda Viva tá essa porcaria que está hoje aí. O Roda Viva hoje se resume à lacração, basicamente. Então, assim, em vez de fazer perguntas técnicas a Bolsonaro, em vez da galera fazer perguntas técnicas para expor a incompetência dele, perguntou justamente aquilo que ele queria: levantar as polêmicas que já tinha sido tão debatida. Bolsonaro, você é homofóbico, você está... Tudo que ele queria era aquilo ali. Acabou, então, a única esperança de reverter o processo. A mídia entrou no processo de lacração também. A mídia adotou a linguagem da internet e perdeu a oportunidade de expor a incompetência de Bolsonaro. Resultado, acabou acontecendo aquilo que muitos analistas há anos atrás duvidavam: Bolsonaro se tornar presidente do Brasil. Um cara com a capacidade intelectual de uma criança de 9 anos, que se alimentou assim de todo o lodo da sociedade brasileira, né? Se alimentou de todos os preconceitos, né? Principalmente preconceito contra o homossexual, da ignorância política, do ódio desinformado, da proposta de política armamentista, de combate ostensivo ao crime, que tem que matar mais bandido, usando como cortina de fumaça a honestidade. Eu sou honesto, eu sou o mais honesto de todos. Mas se você observar, dos 13 candidatos, quais deles tinham problemas com a justiça? Quais? Tinha um Haddad ali, que tinha processos. Algum outro? Alckmin, não lembro se na época tinha processo na justiça, em andamento e tal. Mas a grande maioria deles, o Ciro, a Marina, Álvaro Dias, o Amoedo, a grande maioria não tinha problema nenhum com a justiça. O motivo de votar em Bolsonaro não foi a honestidade, isso foi apenas a cortina de fumaça. Só que era um governo fadado ao fracasso desde o princípio. Não tinha como dar certo. Como eu falei, alguém com a mentalidade de uma criança de 9 anos, não tinha como dar certo. Já em janeiro eu avisei: ou Moro ou Paulo Guedes não chega em 2020. Eu falei isso em janeiro de 2019. Chegaram em 2020, né?
conseguiram ultrapassar um pouquinho o prazo que eu dei. Mas já em abril o Moro caiu e Paulo Guedes já está balançando. E é como eu falei no vídeo passado, é porque eu sou gênio? Não. Porque era uma previsão até mesmo óbvia. Como o próprio Reinaldo de Azevedo disse, né? Moro e Bolsonaro disputam a mesma clientela, que é a parte conservadora da população. Estava na cara que não ia dar certo, ainda mais Moro tendo um ego nas nuvens e Bolsonaro sendo uma criança de 9 anos. É evidentemente que esse é um casamento que não ia dar certo. É evidentemente que, dada a extraordinária incompetência de Bolsonaro, o governo dele não daria certo. Eu não vou entrar em maiores detalhes aqui. São muitos episódios que envolvem tudo que aconteceu nesse governo, para o vídeo não ficar muito grande. Mas agora o que é que está surgindo? Agora está surgindo está acabando o bolsonarismo está definhando e levou uma grande porrada antes de ontem. E agora está surgindo o morismo. Agora já está começando a se consolidar aí um movimento pela candidatura do Moro para as próximas eleições. E ele está sendo agora tratado como um novo herói nacional. Já era tratado como herói, né? Agora com um foco mais político, para que ele assuma a presidência da República. Você vê aí o Nando Moura, por exemplo, que trata o Moro como um herói. Mas como tratar como herói um sujeito que aceita ser ministro de Bolsonaro, sabendo quem era Bolsonaro? Não adianta dizer que Bolsonaro decepcionou, gente. Bolsonaro, ele é o mesmo. Bolsonaro, hoje, ele é o mesmo da época da campanha, o mesmo da época em que ele era deputado. Bolsonaro não mudou absolutamente nada. É um dos políticos mais coerentes que existe no Brasil. Sim, Bolsonaro é um dos políticos mais coerentes desse país. Ele não mudou nada quando assumiu a presidência da República. Continuou sendo o mesmo Bolsonaro de sempre. Então, a gente corre o risco de trocar 6 por meia dúzia. Sair o bolsonarismo e chegar o fanatismo pelo Sérgio Moro. Bolsonaro, como eu disse aqui, ganhou as eleições espalhando fake news. E ele próprio criou uma fake news. Eu não sei como é que isso se encaixa na lei brasileira, mas isso deveria se encaixar como fraude eleitoral. Bolsonaro deveria ter a candidatura cassada naquele momento. Porque não foi a equipe dele que divulgou fake news. Porque claro que ele não tem controle sobre todo mundo. Foi ele que criou uma fake news e ele mesmo divulgou a fake news. A candidatura dele deveria ter sido cassada naquele momento. Foi esse cara que Moro deixou o cargo de juiz para virar ministro dele. Aceitou ser subordinado a um cara, a um velho de mentalidade de uma criança de 9 anos, machista, homofóbico declarado e um sujeito que nunca teve apreço nenhum pela ética. Moro aceitou ser juiz de um cara desse. E aí você vai idolatrar um cara desse? Ah, vamos mudar agora de Bolsonaro para Moro. Moro é nosso herói. E aí corremos o risco de passar pelo mesmo processo novamente em 2022, se o povo não cair na real. A ideologia que está por trás de Bolsonaro é uma ideologia destrutiva. Bolsonaro foi apenas fruto dela. É a ideologia que é destrutiva. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.